Amigos do canal do Conhecimento, aqui estou de novo para enfrentar um desafio lançado por um dos meus seguidores, colega e amigo. Eu sou Armando Damit, professor e economista responsável pelo canal do Conhecimento. E como não temos patrocinador, eu sempre peço que se inscrevam no canal, dê o seu like e compartilhem tudo que virem por aqui. Assim, podemos disseminar a cultura. Divulgar conhecimento não faz mal a ninguém, pelo contrário, só faz bem. Roda a vinheta do canal. Una cordial invitación para que pasen a danzar, por favor. Este es un evento único y estamos recibiendo O desafio é grande, porque vamos falar de uma pessoa que nasceu no século XVI, mas com um talento muito à frente de seu tempo. Vamos falar de Leonardo de Piero da Vinci, mais simplesmente Leonardo da Vinci. Ele foi um dos mais importantes artistas italianos do período renascentista. Os estudiosos da Renascença reconhecem nele talvez a figura mais significativa de seu tempo. Foi o que se pôde chamar de gênio, dedicando-se aos estudos em diversos campos da arte e do conhecimento, em uma época em que ocorriam intensas transformações na humanidade. Foi na pintura que Da Vinci encontrou maior destaque. Sobre os pintores, ele disse certa vez: o pintor é o dono de todas as coisas que o homem pode imaginar. O que existe no universo, por essência, presença ou imaginação, ele o tem previamente em sua mente e logo em suas mãos. Ele foi um polímata. O que isso significa? Muito simples. Polímata é a pessoa cujo conhecimento não está restrito a apenas uma área, ou seja, ele detém conhecimento em diversas áreas, e isto era muito normal na época. Leonardo da Vinci nasceu em Anciano, uma pequena aldeia toscana perto de Devinte e próxima a Florença, na Itália, no dia 15 de abril de 1452. Nascido como filho ilegítimo de Messer Piero Fruosino de Antônio da Vinci, um notário florentino, e Caterina de Meolippe, uma órfã de 15 anos, camponesa que pode ter sido uma escrava oriunda do Oriente Médio. Leonardo não tinha um sobrenome como no sentido atual, Da Vinci. Significa simplesmente De Vinci. Seu nome completo de batismo era Leonardo de Piero da Vinci. Aos 17 anos, foi educado no ateliê do renomado pintor florentino Andrea Verrocchio, onde modelou imagens em terracota. Trabalhou para figuras importantes como Lorenzo de Médici, governador de Florença. Ele foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, se destacando como cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor, anatomista, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. É ainda conhecido como o precursor da aviação e da balística. Leonardo frequentemente foi descrito como o arquétipo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. A maior parte de sua vida profissional foi a serviço de Ludovico Sforza, Ludovico il Moro, em Milão. Trabalhou posteriormente em Veneza, Roma e Bolonha, e passou seus últimos dias na França,
numa casa que lhe foi presenteada pelo rei Francisco I. A infância e a juventude de Leonardo foram tema de diversas histórias. Giorgio Vasari, biógrafo do século XVI, conta como um camponês local teria pedido a Ser Piero que mandasse seu filho pintar um quadro numa placa redonda ou escudo. Leonardo respondeu com uma pintura de serpentes soltando fogo, ou mesmo um dragão tão terrível e mesmo assim tão surpreendente, que Ser Piero decidiu vender a um negociante de arte florentino, que por sua vez a vendeu ao Duque de Milão. Enquanto isso, com parte do lucro da venda, Ser Piero comprou uma placa decorada com um coração penetrado por uma flecha que ele deu ao camponês. Vamos falar um pouco das obras de Leonardo. Em 1480 pintou a tela Virgem do Cravo, considerada sua primeira obra individual. Entre 1482 e 1499 ele viveu em Milão, onde era protegido de Ludovico Sforza, Duque de Milão, para quem pintou o afresco A Última Ceia, para o mosteiro de Santa Maria della Grazie. Prestou serviços para o Duque como arquiteto e engenheiro, além de pintor. É dessa época em que criou o homem vitruviano. A gravura está exposta na Galleria dell'Accademia em Veneza, Itália. Em 1503, realiza o que seria sua grande obra, a Mona Lisa, também chamada de Gioconda, utilizando a técnica de sfumato, que quer dizer esfumaçado, considerado o quadro mais conhecido do mundo, exposto no Museu do Louvre em Paris, na França. Nesse método, o artista produz suaves degradês nas tonalidades, o que possibilita a representação da textura da pele humana. Ainda nessa época, serviu de estrategista para César Borgia, cardeal e nobre italiano. De 1503 a 1516, viveu no Vaticano, período de grande atividade de Rafael e Michelangelo e outros importantes artistas do período. Por encomenda do Papa Leão X, realizou uma série de brilhantes estudos de ótica. Durante a ocupação da Itália pelos franceses, Da Vinci projetou para o governador Carlos d'Amboise uma residência cujo arrojo lhe valeu um convite do rei francês Francisco I para morar na França, onde realizou vários trabalhos na corte. Leonardo foi exposto desde cedo a uma vasta gama de técnicas e teve a oportunidade de aprender desenho técnico, química, metalurgia, mecânica, carpintaria, além de trabalhar com materiais como couro e metal, fazendo moldes, além das técnicas artísticas do desenho, pintura, escultura e modelagem. Em 1476, Leonardo da Vinci, juntamente com mais 3 alunos do ateliê de Andrea Verrocchio, foram acusados de sodomia. Segundo a acusação, referente a Leonardo, ele teria tido relações homossexuais com Jacopo Saltarelli, um jovem de 17 anos, muito popular à época em Florença, como prostituto. Diante da falta de provas que confirmassem a acusação contra Leonardo e outros 3 rapazes, e além de um deles ser membro de uma família com conexão aos Médici, o caso foi arquivado, com a condição de que não fossem feitas novas acusações. Porém, algumas semanas depois, surgiu uma nova acusação, que foi logo retirada por falta de testemunhas. A partir desta data, até 1478, não existem registros de obras de suas, nem tampouco seu paradeiro. Embora se costume presumir que Leonardo tenha estado no ateliê em Florença entre 1476 e 1481, em 1478 lhe foi encomendada a pintura de um retábulo para a Capela de São Bernardo, e em 1481, para os monges de São Donato e Scopeto, a Adoração dos Magos. Esta encomenda foi interrompida com a sua ida para Milão. Ainda no ateliê,
colaborou no quadro Batismo de Cristo de Verrocchio, onde sua técnica está bem à vista nas montanhas e na têmpera do anjo que segura o manto de Jesus. Alguns historiadores comentam que Leonardo poderia ter sido o modelo para duas obras de Verrocchio: a estátua de bronze de Davi, que está em Bargello, e o arcanjo de Tobias e o anjo. Leonardo se qualificou aos 20 anos, participando da Guilda de São Lucas, uma reunião de artistas da época, daí passando a ser chamado de mestre. Em 1482, Leonardo, de acordo com Vasari, era um músico muito talentoso, criou uma lira de prata com a forma de cabeça de um cavalo. Lourenço de Médici, dito Il Magnifico, grande humanista, enviou Leonardo, portando a lira, como um presente a Milão, para selar a paz com Ludovico Sforza, o Mouro, duque de Milão. Foi nesta época que Leonardo da Vinci escreveu uma carta a Ludovico, citada frequentemente, na qual ele descreve as coisas diversas e maravilhosas que conseguia realizar no campo da engenharia, e informando o seu senhor que ele também podia pintar, apesar de suas ideias estarem no campo da fantasia. E só apenas um sistema de rodete, idealizado em 1490, chegou a ser usado no campo de batalha. Entre 1482 e 1490, ele pintou a Virgem dos Rochedos para a Confraria da Imaculada Conceição e a Última Ceia para o Mosteiro de Santa Maria Grazi. Curiosamente, entre 1493 e 1495, Leonardo listou uma mulher chamada Caterina entre seus dependentes nas suas declarações de imposto de renda. Quando ela morreu em 1495, a lista dos gastos com o funeral sugere que ela pode ter sido sua mãe. Há muito mais coisa a se falar de Leonardo que deixaria este vídeo enfadonho. Nós estamos apenas dando uma pincelada no que foi a sua vida. Por exemplo, trabalhou no preparo de carros alegóricos para desfiles, em uma cúpula para uma catedral e muitas coisas mais. Com a guerra em 1499, fugiu juntamente com seu assistente, Salai, e o seu amigo e matemático Luca Paciolo, com quem aprendeu a matéria, chegando a trabalhar em Veneza como engenheiro naval e arquiteto, planejando métodos de defender a cidade de um ataque naval. Em 1502, Leonardo passou a trabalhar para César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, atuando como arquiteto e engenheiro militar, e viajando por toda a Itália com seu patrão em 18 de outubro de 1503. Recebeu a encomenda de um retrato, a Mona Lisa, e passou os 2 anos seguintes desenhando e pintando um grande mural da Batalha de Anghiari. Seu pai morreu em 1504. Como resultado, em 1507, Leonardo teve que voltar a Florença para resolver com seus irmãos os problemas decorrentes da herança e das propriedades paternas. No ano seguinte, retornou a Milão por solicitação do governador francês Charles d'Amboise para resolver problemas de trabalhos inconclusos, onde passou a viver em sua própria casa na região da Porta Orientale. Na paróquia de São Bábila, em 1516, passou a trabalhar diretamente a serviço de Francisco I e foi-lhe concedido o solar de Clos-Lucé, próximo à residência do rei, no castelo de Amboise. Foi aí que ele passou os 3 últimos anos de sua vida, acompanhado por seu amigo aprendiz, o conde Francesco Melzi, e sustentado por uma pensão que totalizava 10.000 escudos. Leonardo morreu aos 67 anos, em Clos-Lucé, em 2 de maio de 1519. Francisco I havia se tornado um grande amigo, e Vasari relata que o rei segurava a cabeça de Leonardo em seus braços quando este morreu. Para finalizar, vamos mencionar
alguns fatos curiosos. Leonardo era vegetariano e costumava comprar pássaros engaiolados para soltá-los em seguida. O primeiro projeto de uma bicicleta foi feito por Leonardo. Da Vinci nunca frequentou uma universidade. Sua formação se deve a Andrea Verrocchio e Luca Paciolo. Leonardo era canhoto e dizem que ele poderia escrever com a mão esquerda e desenhar com a direita. Além de suas amizades, Leonardo mantinha sua vida privada em segredo. Sua sexualidade foi alvo de frequentes estudos, análises e especulações. Os relacionamentos mais íntimos de Leonardo foram com seus dois pupilos, Gian Giacomo Caprotti da Oreno, apelidado Salai, Pequeno Diabo, da gíria da época, que entrou para o seu convívio familiar em 1490. Depois de apenas um ano, Leonardo fez uma lista de suas contravenções, chamando de um ladrão, um mentiroso, teimoso e glutão, depois de lhe ter roubado dinheiro e objetos de valor em pelo menos 5 ocasiões, e gastar uma fortuna em roupas. Ainda assim, em seus primeiros anos, os cadernos de Leonardo contêm diversas pinturas do estudante, que permaneceu como parte da família de Leonardo pelos 30 anos que se seguiram. O próprio Salai era proprietário da Mona Lisa na ocasião de sua morte, em 1525, e em seu testamento ela foi estimada em 505 liras, um valor excepcionalmente alto para um pequeno retrato. Em 1506, Leonardo acolheu outro pupilo, o conde Francesco Melzo, filho de um aristocrata da Lombardia. Com a morte de Leonardo, Melzi herdou as coleções, manuscritos e obras artísticas e científicas de Leonardo, patrimônio que ele administrou fielmente. Entre algumas dessas qualidades que tornam a obra de Leonardo única, estão as técnicas inovadoras que ele usou na aplicação da tinta, seu conhecimento detalhado de anatomia, luz, botânica e geologia e uso da gradação sutil da tonalidade. Todas essas qualidades encontram-se reunidas em suas obras mais famosas, como a Mona Lisa, a Última Ceia e a Virgem dos Rochedos. Leonardo foi um desenhista prolífico, mantendo cadernos repletos de pequenos esboços e desenhos detalhados que registravam todo tipo de elementos que chamavam a sua atenção. Esses estudos foram registrados em 13.000 páginas de anotações e desenhos, sendo elaborados e mantidos diariamente ao longo da vida, enquanto ele fazia observações contínuas do mundo. As anotações e desenhos exibem uma enorme variedade de interesse e preocupações e de pessoas que lhe deviam dinheiro, e outros tão intrigantes quanto o projeto de asas e sapatos para caminhar sobre a água. Existem composições para pinturas, estudos de detalhes e drapeados, estudos de rostos e emoções de animais, bebês, dissecações, estudos de plantas, formações rochosas, redemoinhos, máquinas de guerra, máquinas voadoras e arquitetura. Esses cadernos, originalmente folhas soltas, de diferentes tipos e tamanhos, foram, em grande parte, confiados ao discípulo e herdeiro de Leonardo, Francesco Melzi. Após a morte do mestre, em 1587, um tutor da casa de Melzi, chamado Lélio Gavardi, levou 13 dos manuscritos para Pisa. Lá, o arquiteto Giovanni Magenta repreendeu Gavardi por ter levado os manuscritos ilicitamente e os devolveu a Orazio. Possuindo muitas outras obras semelhantes, Orazio presenteou os volumes a Magenta. Espalhou-se a notícia dessas obras perdidas de Leonardo, e Orazio recuperou 7 dos 13 manuscritos. As outras 6 obras foram distribuídas a alguns outros. Após a morte de Orazio, seus herdeiros venderam todo o restante de posses de Leonardo,
e assim começou a sua dispersão. O Codex Leicester é a única obra científica de grande porte de Leonardo que é de propriedade privada, do não menos conhecido Bill Gates, e é exibida uma vez por ano em diferentes cidades ao redor do mundo. Leonardo usava uma variedade de taquigrafia e símbolos e afirma em suas anotações que pretendia prepará-los para a publicação. Em muitos casos, um único tema era abordado em detalhe, tanto em palavras quanto em imagens, em uma única folha. Não se sabe por que eles não foram publicados durante a vida de Leonardo. Alguns historiadores e especialistas concluem que Leonardo gostava muito de distorcer coisas, como se fosse um quebra-cabeças. Muitos acham que sua escrita invertida era um código que protegia seus esboços contra espiões. Segundo Bruce Patterson, da RYP Australian Major Projects, Leonardo da Vinci escrevia assim porque era canhoto e não queria borrar os textos que criava. Já historiadores acreditam que essa escrita era um sinal de que Leonardo da Vinci tinha dislexia, pois escrevia de forma embaralhada e às vezes gostava de formar anagramas. Há composições de pinturas, estudos de detalhes e planejamentos, estudos de rostos e gestos de animais, bebês, dissecações, estudo de plantas, formações rochosas, piscina de hidromassagem, arquitetura, máquinas de guerra, máquinas voadoras e até um paraquedas que foi testado no ano 2000 e aprovado. Como um artista de sucesso, ele recebeu a permissão para dissecar cadáveres humanos no Hospital de Santa Maria Nuova, em Florença, e mais tarde no Hospital de Milão e Roma. Leonardo desenhou muitos estudos sobre o esqueleto humano e suas partes, como músculos e nervos, e o coração e o sistema vascular, os órgãos sexuais e outros órgãos internos. Ele fez um dos primeiros desenhos científicos de um feto no útero. Os cadernos de Leonardo incluem um vasto número de invenções, alguns possíveis, outros impossíveis. Em 1502, Leonardo da Vinci produziu o desenho de uma ponte como parte de um projeto de engenharia civil para o sultão Bajazet II de Istambul. Nunca foi construída, mas a visão de Leonardo foi ressuscitada em 2001, quando uma ponte menor, baseada no seu projeto, foi construída na Noruega. Por maior parte de sua vida, Leonardo foi fascinado pelo fenômeno de voo, produzindo muitos estudos detalhados do voo dos pássaros, incluindo o seu Codex sobre o voo dos pássaros de 1505, bem como os planos para várias máquinas voadoras. Tentou aplicar seus estudos para os protótipos que desenhou. O primeiro batizado de Swan di Volo, cisne voador, segundo especialistas, é de 1510. Inclusive um helicóptero movimentado por 4 homens e um planador cuja viabilidade já foi provada. Por volta do século XIX, os cadernos de Leonardo já eram conhecidos. O famoso historiador de arte Bernard Berenson escreveu em 1896: Leonardo é o artista, um dos quais pode-se dizer perfeito literalmente. Nada do que tocou se transformou, senão em uma coisa de beleza eterna. Quer seja a seção transversal de um crânio, a estrutura de uma erva daninha ou o estudo de músculos, ele, com seu sentimento de linha, luz e sombra, sempre transformou isso em vida, comunicando valores. O interesse pelo gênio de Leonardo continuou inabalável. Especialistas estudam e traduzem seus escritos, analisam suas pinturas com técnicas científicas, discutem sobre atribuições e buscam por trabalhos que nunca foram encontrados. Assim, fazendo dele uma das pessoas mais notáveis e notórias da história da humanidade. Em Piazza, você vai encontrar um monumento dedicado
a Leonardo da Vinci. Bem, encerramos assim este vídeo, deixando claro que não abordamos toda a vida e obra deste gênio, mas acredito que tenha satisfeito a curiosidade de muitos. Compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos e até breve.